Eu vou ler o versículo 13. Versículo 13. 5, versículo 13. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Somente o versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É motivo de muita alegria, poder ser uma honra, um privilégio muito grande. Agradeço a confiança que os irmãos puseram sobre mim trazer uma mensagem do Senhor. E eu vou falar aqui de um texto que eu gosto muito, que está no Sermão do Monte. Aleluia. O Sermão do Monte foi o maior sermão pregado, que foi pregado pelo maior pregador de todos, Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele engloba 3 capítulos de Mateus, o 5, 6 e 7. Nele, assim, o início do ministério de Jesus Cristo. Ele anuncia a chegada do reino e logo na sequência, com a chegada do reino, Jesus Cristo, ele começa a falar do Sermão do Monte. Eu vou falar primeiramente do sal, que é esse versículo que eu falei aqui, o versículo 3. E Jesus, ele queria passar ali, na questão do sal, as características que o sal tinha para aquela época. Na época de Jesus Cristo, até hoje, o sal ainda tem 3 características mais marcantes. O sal, ele tempera, o sal, ele conserva, e uma grande característica do sal é que o sal não recebe influência. E o tema que eu queria aqui passar para essa noite era que nós podemos fazer a diferença. Nós somos a diferença. Onde nós chegamos, nós somos a referência. Nós somos sal dessa terra. Nós somos a luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Esse é o nosso chamado. É uma honra para a gente. Foi falado aqui a questão da cruz. Jesus Cristo na cruz também, quando eu olho aquela passagem, ela mexe muito comigo também. E ele pagou os meus pecados, os seus pecados, e tudo que ele pede de nós é que venhamos ser referência e anunciamos esse evangelho. Aleluia, glória a Deus. E voltando a falar, vou falar rapidamente do sal, porque eu quero explanar a parte das bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte. O sal, pode sentar a igreja. Desculpa, perdão. Confesso que eu fico um pouco nervoso, assim, o temor a Deus, que eu tenho muito grande. A Bíblia diz que temor ao Senhor glória a Deus. é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, voltando a falar do sal, as características marcantes do sal é que o sal, ele é o tempero, ele dá o gosto. Nós, quando temperamos algo, nós temos que ter assim a preocupação de não ser muito salgado e também não ser insosso. Quando estamos falando de Jesus, vamos ter assim, como eu falar, ter controle, ser equilibrado, para que não venhamos também ser aquela pessoa chata, aquele crente habitolado, mas também que não venhamos glória a Deus, aleluia. Isso. Que tenhamos o equilíbrio. Essa é a característica do sal, temperar. Eu vou tentar ser bem breve para não avançar no horário. Assim, a questão de conservar, os irmãos aqui devem já ter visto a carne seca, que ela é salgada. O sal, ele conserva a carne, ele impede que a carne apodreça. Era muito usada naquela época, que não tinha geladeiras. Nós podemos ver ainda em algumas regiões do Brasil, típica da região Nordeste, porque lá a qualidade de vida é um pouco inferior do que a nossa aqui, e as pessoas têm ainda dificuldade de ter alguns eletrodomésticos. E assim é o sal conserva. Nós nesse mundo, nós conservamos esse mundo. Onde nós estamos, nós impedimos que cheguem as coisas ruins, que a carne se apodreça. Essa é a nossa característica, esse é o nosso chamado. Porque Jesus Cristo, ele orou ao Pai, Evangelho de João 17, 15, ele fala: Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas que o livre do mal. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os livros, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A igreja, Deus. A transformação vai vir de glória nós. a Deus. E a terceira característica do sal é que o sal não recebe influência. Se você pegar água e misturar o sal, a água fica salgada. Qualquer coisa que você misturar o sal vai predominar o sabor do sal. E assim somos nós.
onde quer que nós chegamos, nós não recebemos influência do mundo. Não, independente de onde nós estejamos, nós somos a referência e a influência. Nós transmitimos a mensagem. Nós não podemos absorver nada nesse mundo. Glória a Jesus. Nós estamos do mundo, Aleluia. mas não tomamos parte desse mundo. Aleluia. Assim Glória a Deus. disse Jesus. Nós estamos aqui como peregrinos. Louvado seja o teu Somos santo nome, passageiros Deus desse eterno. mundo. O nosso reino não é daqui. Glória a Jesus. Aleluia. É do alto. É o reino dos céus. Glória a Deus, louvado seja Já que eu o falei nome, a respeito do Senhor, salmo, glória. eu vou voltar um pouquinho, eu vou falar um pouco das bem-aventuranças, na qual Jesus Cristo falou. O capítulo 5 ele se inicia falando que Jesus Cristo subiu a um monte, a Bíblia não relata qual foi o monte, e diante de uma grande multidão ele se assentou e começou a falar, e ele falou ali de algumas bem-aventuranças, e que são as qualidades do cristão convertido, que não pode faltar isso em nossas vidas, essas bem-aventuranças. Essas são as características que nós temos em nossa vida, que tem que ser marcantes. Quando você lê essa bem-aventurança, você vê que te falta algo para você. Você pode estar em risco a sua salvação. Aleluia. Porque não existe um convertido, um salvo, sem essas características. Ainda que te falte uma, busque e peça ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vai atribuir a sua vida. Eu estou falando para vocês, é porque esse sermão, eu fiz um estudo a respeito dele, e foi um estudo longo. E quando eu fui estudando isso, cada semana que eu estudava uma bem-aventurança, que eu percebia que me faltava, eu pedi ao Senhor, Ele acrescentava na minha vida. E ele é um pouco complexo de se entender, porque ele começa dizendo, bem-aventurados são os humildes de espírito. Aí a gente olha as pessoas, algumas traduções até falam, bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente vê pessoas falando assim, pô, aquele cara ali é pobre de espírito, atribui isso à miséria, algo desse tipo. Mas o que o Senhor quis nos dizer ali, que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a dependência que nós temos de Deus, que nós não temos mérito em nada no que fazemos, que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Verdade, é verdade. João Batista anunciou a chegada de Jesus Cristo. Aleluia! De que forma Glória ele a falou? Deus! Está vindo ali um homem qual eu não sou digno nem desatar as Deus suas sandálias. maravilhoso, João Senhor Batista era um celestial. homem humilde de espírito. O Meu apóstolo Deus, Paulo aleluia. era um homem Aleluia! humilde de Glória a espírito. Deus! Ele reconheceu o Senhor. Ele fala na sua carta, segunda carta aos Coríntios, ele fala que para que não viesse se soberbar, o Senhor permitiu que ele tivesse um espinho na carne. A Bíblia não relata o que veio ser esse espinho, possa ser ter sido uma doença, alguma coisa que não relata o que era. Ele diz que clamou ao Senhor algumas vezes, era motivo de acusação do inimigo na vida dele. E o Senhor somente lhe respondeu, a minha graça te basta. Aleluia! Glória a Deus! Vivemos Glória a no tempo da Jesus. graça, que é o favor imerecido de Deus em nossas vidas. Nós não temos mérito em nada, ainda que nós tenhamos uma vida sem pecados. Oh, Sem aleluia! pecados. Não confessávamos, Aleluia! a gente não Glória ao reconhecemos Senhor! que foi o sacrifício de Jesus que nos torna Louvado salvos. seja o Nós não teu seremos nome salvos. santo, É necessário Deus! entendermos que nós temos o pecado original. Por um homem entrou o pecado, e só por um veio a salvação. Que é Jesus Cristo. Isso é humildade de espírito. É reconhecer a dependência que nós temos de Cristo Jesus. Que se tirar Deus da nossa vida não sobra nada. Glória a Jesus. Nós não somos Palavra nada, tremenda. independente que tenhamos uma vida santa. Aleluia. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Oh, glória. Nós somos totalmente dependentes Aleluia, de Deus. glória a Todos os Deus. dias que eu oro, eu peço a Deus que aumente cada dia mais na minha vida o Louvado seja temor teu e a nome. Oh, dependência santo, dele. santo é o Senhor! E Jesus prossegue Maravilhoso dizendo, e eterno. Glória a Deus. bem-aventurados são os que choram. Oh, aleluia! Bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Glória a Ele fala, Jesus! todas bem-aventurança é seguida de uma promessa, como se fosse uma recompensa. Aleluia. Mas é um pouco complicado. Glória a Deus. Bem-aventurado, a tradução livre seria plenamente feliz, muito feliz, totalmente feliz. E totalmente feliz, os que choram é um paradoxo. Está entendendo? É um pouco complexo de entender. Mas o que Jesus quis nos dizer, que bem-aventurados são os que participam das aflições de Cristo. São os que olham para esse mundo, o cenário atual do mundo, e se entristece, chora. Nós vimos aí recentemente um homem entrar numa creche, atirar fogo em crianças. Nós vimos um homem subir num prédio, atirar pessoas que ele nem conhecia, crianças.
O mundo atual, ele está corrompido, irmão. Verdade. Ele está corrompido. Aleluia, glória a Deus. Há tempos que eu não consigo assistir um noticiário de TV. Eu não consigo ligar a televisão para ver um noticiário, porque a gente só vê coisas maus. Põe em risco a nossa salvação, sabe por causa de que a gente acaba perdendo a esperança. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos o consolo, e o consolo é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele traz a nossa salvação. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, esse jovem estava pregando. Ele estava pregando. Eu moro numa comunidade violenta. Eu todos os dias que eu saio, eu vejo jovens, mais jovens que vocês, mais jovens que todos que estão aqui dentro, armados, usando drogas, perdendo a sua juventude. Eu vejo, eu assisto isso. Eu faço parte, eu sou responsável pelo grupo de evangelismo da minha igreja, junto com outras pessoas. Eu evangelizo esses jovens. E às vezes eu fico triste porque eu não vejo resultado. Mas quando eu entrei aqui, eu vi esse jovem pregando, eu senti esperança no meu coração. Eu fui consolado. Está entendendo? Eu fui consolado porque ainda existe esperança. Jesus Cristo. Eu não me canso de anunciar Jesus, eu não me canso de falar dele. Verdade. Ele é o nosso glória a consolo. Jesus. Glória, Ele é o nosso glória a consolo. Jesus. Jesus vai Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Está entendendo? Nós somos mansos, nós somos o povo que temos o Espírito Santo de Deus governando. Eu vou falar que nós tem momentos que nós viramos. É verdade. Somos carne. Irei no pequeno. Está entendendo? Não vou ser hipócrita de falar que nós temos uma vida assim de plena mansidão, mas são momentos. O pecado na nossa vida é acidental. Ele não consecutivamente acontece. Mas nós somos mansos. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Glória a Jesus. Se nós pegarmos a Bíblia, no início, livro de Êxodo, conta a história de Moisés. Moisés era um homem manso. Moisés conduziu o povo durante 40 anos, ouvindo o povo murmurando, reclamando, o povo via cair maná, via um montão de coisas. Moisés foi manso. Mas quando Deus falou para ele que ele deveria continuar sendo manso, ele cometeu um erro na caminhada dele. Ele fez o que Deus não falou. E por causa disso ele não herdou a terra. Ele não entrou na terra. Ele viu a terra e não entrou. E quando Cristo fala que os mansos herdarão a terra, é que ele fala que nós podemos herdar o melhor desta terra. Ainda que não sejamos daqui, nós podemos herdar o melhor daqui. Mas é uma vida com Cristo. Todas as promessas que tem na Bíblia são condicionadas à vida com Cristo. Jesus Cristo disse, João 15, se estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, tudo aquilo que pedires ao Pai, vos serás concedida para que o seu nome venha a ser glorificado. Mas é necessário estar em Jesus Cristo e a sua palavra está em nós. Não é de qualquer jeito. As coisas com o Senhor são coisas sérias. É necessário uma vida de dedicação. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como esses aqui buscando o Senhor na sua juventude. Porque eu perdi a minha juventude. Eu sofri muito na minha juventude. Porque eu não tive ninguém para falar de Jesus para mim. Até tive, mas não dei ouvido. Eu não acreditava. E olha que o mundo, na minha juventude, que não tem muito tempo, não estava tão corrompido quanto o cenário atual. A gente não tinha explosão de internet. A gente, você pega na internet, você tem acesso a tudo. Coisas ruins de tudo quanto é forma. Então nós temos que estar ligados quanto a isso. Eu não tinha esse tipo de influência, mas eu desperdicei boa parte da minha vida. Boa parte da minha vida eu desperdicei. Mas foi a permissão de Deus. Porque o Senhor, Ele prepara, Ele permitiu. Era necessário que eu tivesse essa experiência. Porque pessoas como eu estão passando por isso hoje. Às vezes não acreditavam. Teve um momento da minha vida que eu não acreditava mais em mim. Eu não acreditava. Mas Deus acreditou. Eu dobrei o meu joelho, orei, Senhor, eu quero conhecer o Deus dos crentes. Era a vontade de Deus, era a minha vontade ser concedida. Eu conhecia a boa, perfeita. Aleluia, glória a Deus. Mas antes eu conhecia a permissiva. Eu conhecia a vontade permissiva e eu sofri bastante. Hoje eu não toco esse Deus por nada. Eu recomendo ele para qualquer pessoa ao nosso redor. Nós somos o sal da terra. Nós somos glória a a Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e sentir a necessidade de servir ao Deus que nós servimos.
O maior testemunho que tem é a nossa conduta, não são palavras, é a forma de se conduzir. A primeira vez que eu participei de um culto dessa igreja foi no Jardim Bangu, uma festividade. O irmão estava pregando, ele falou que hoje em dia é necessário, quando a gente vai falar de Jesus, a gente primeiro preparar as pessoas, porque tem tanto irmãos em Cristo dando mau testemunho, está envergonhando o Evangelho. Não que vai envergonhar o nome de Deus, ninguém vai nunca envergonhar o nome de Deus. Nós podemos honrar e bendizer, mas envergonhar não. Vergonhar a si próprio, né? Mas os ímpios não veem com olhares espirituais. Então a gente às vezes tem que explicar primeiro, olha só, eu sou cristão, servo de Cristo, tá entendendo? Mas eu não sou assim que nem determinado irmão, assim não. E eu vivi isso no outro dia. Nós saindo daqui, a gente estava pegando o carro para ir para casa, o motorista falou para a gente assim, vocês são cristãos? São. Aí ele botou uma experiência negativa. E assim a palavra de Deus, quando ela é pregada, a gente tem que guardá-la no nosso coração, porque vai chegar um momento que você vai ter que usá-la. Toda a palavra divinamente inspirada, ela serve para ensinar, para corrigir. Está entendendo? A Bíblia diz isso. Temos que dar valor às Sagradas Escrituras. Mas prosseguindo, Jesus Cristo deu sequência falando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. A justiça que Jesus quis dizer aqui é Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, os que buscam as coisas do reino, que abrem mão das coisas terrenas. São características assim. Eu cito a vida, por exemplo, do missionário Paulo. Quando ele era Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Quando ele teve um encontro com Cristo real, que ele se converteu, que ele se renovou, ele se dedicou, ele teve uma vida missionária. Toda a vida dele, ele passou a pregar Jesus Cristo. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão da vida para pregar Jesus Cristo. Aleluia, ele tinha glória fome a Deus. e sede de justiça. Isso é uma característica do novo convertido. O novo convertido, ele acaba o culto, ele já quer um outro culto. Ele assiste uma pregação, ele quer assistir outra. Ele lê um capítulo, ele quer ler o livro todo da Bíblia. E isso aí tem que ser característica, não é só do novo convertido, não, tem que ser na nossa vida. Nós temos que sentir prazer das coisas de Deus, temos que ter fome e sede das coisas de Deus, que seremos fartos, saciados. A palavra de Deus. Eu tive uma vida que eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de assistir filme, eu sempre gostei de ouvir música, eu sempre fui ligado à cultura. Assim, não mudei nada na minha vida. O que mudou foi o que eu leio, o que eu ouço e o que eu assisto. E assim, não foi nada que foi obrigatório não, tá? Eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em ler a Bíblia. Eu sinto prazer em ouvir um louvor. Eu sinto prazer em assistir uma pregação. É o que me sustenta, é o que me faz. Eu não consigo, hipócrita. Eu não consigo mais pegar um filme e assistir um filme todo. São raros os momentos que eu assisto um filme todo. Eu tinha mais de 3.000 filmes gravados. Eu tenho Netflix, tenho canais a cabo, tudo, mas não tenho mais tempo para dedicar a isso. Não sinto mais prazer. Pode ser que eu assista, mas não é como era antigamente. Mas se eu pegar para ler a Bíblia, eu vou lendo. Se eu pegar para assistir uma pregação, assisto várias. Eu passo o dia todo ouvindo louvor. Eu passo o dia todo ligado com o Senhor. Sabe por causa de quê? Quanto mais tempo está ligado com o Senhor, menos tu tende a errar. Menos você tende a errar. Porque se o Senhor estiver na tua mente, ocupar a tua mente com as coisas de Deus, você se desliga do mundo. É verdade. Algumas vezes eu fui parado, às vezes o rapaz não trabalha, me pegou, assim rindo sozinho, né? Ele falou, deve estar cheio de dinheiro. Aí eu falei, não, estou cheio de Deus. Deus é minha alegria. Deus Aleluia, é glória a Jesus. Estou cheio de Deus. Não tinha R$1 na carteira da verdade, não tinha nada na conta, não tinha nada de verdade, mas assim, Deus, Ele sacia essa fome e sede de justiça. É verdade. Continuando, disse Jesus, bem-aventurado os que têm misericórdia, porque eles alcançarão a misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Na frente, a questão que o Senhor nos prova. O Senhor nos prova. Se a gente está disposto a ajudar o próximo, é verdade. Ele nos prova. Vira e mexe acontece isso. Eu estou falando porque
quando eu li essa passagem aqui, eu passei por dois episódios que eu vi que me faltou misericórdia. Eu passei por uma alma sedenta que precisava ouvir falar de Jesus e eu senti medo, não falei. Eu não falei, o Espírito Santo falou, fala com ele. Eu tinha tempo, porque eu estava indo para trabalhar, eu saí antes. Porque Deus, quando ele trabalha de forma perfeita. Ele não trabalha. Eu não tinha desculpa, eu fiquei com medo, eu fui negligente. Eu não falei para aquela alma. E eu não tive mais oportunidade para falar com aquela alma. Eu peço ao Senhor que Ele tenha misericórdia de mim, que Ele não leve isso em consideração. Outra vez eu estava indo para o trabalho, tinha um senhor deitado. E eu passei por ele, o Espírito Santo me incomodou que eu perguntasse se ele estava sentindo fome. Eu tinha uma marmita, que eu desse uma marmita para ele. E eu, mais uma vez, eu fui negligente. E eu li essa passagem. Bem-aventurados são os que têm misericórdia. Isso tocou em mim. Eu orei ao Senhor. Quando eu falei no início aqui, se te faltar algo, peça ao Senhor que Ele vai trazer para a sua vida. Ele traz. Aleluia. Ele traz para a sua vida. Eu orei ao Senhor. Era a vontade de Deus na minha vida e era a minha vontade. Eu orei a Ele, não demorou muito. Eu passei a ver, enxergar o meu próximo de outra forma. Glória a Deus. Eu passei a enxergar o meu próximo e eu não perco a oportunidade de falar de Jesus mais. Se o Espírito Santo falar. E tive outras oportunidades, o Senhor me deu. E eu fui fiel ao que Ele falou comigo. Ele colocou no meu coração. Glória a Ele Deus. cumpriu. Nós estávamos no trabalho com uma irmã. E eu falei assim, cheguei para a mãe dela, a menina teve AVC. Eu falei, nós vamos vir fazer uma oração na sua casa, tá? Aí ela falou, tá bom, nós estávamos acompanhando. Ela falou, pode vir sim, irmão. E marcamos um dia, não fomos, marcamos outro, não fomos. Eu falei, poxa, Senhor, eu sei que me atender a isso, os compromissos. E por que isso está acontecendo? Eu não consigo ir na casa dela orar. E o Senhor falou, você não vai lá orar. Você vai levar essa mensagem, colocou uma mensagem. Até eu lembro que foi aquela parte do paralítico do tanque de Beceda, na qual aquela mensagem que nós devemos confiar em Jesus, não confiar em tanque, em nada. Então, essa foi a mensagem. Eu falei, Senhor, mas como assim? Eu vou falar para elas, Senhor, apenas vai lá. Aí eu chamei os meus irmãos, né? Chamei o Sérgio. Aí fomos lá e chegamos lá, tinha um culto na casa. Estava sendo feita oração, então não precisava de oração. Aleluia, glória a Eu Deus. deixei a mensagem, já tinha sido dita naquela manhã. O Espírito Santo ele testifica. E assim está sendo transformada a minha vida. Aleluia, glória a A Deus. misericórdia também é citada. Glória a Deus, aleluia. No monte, no capítulo 6, o modelo de oração que Jesus Cristo deixa. Quando ele ora o Pai Nosso, ele fala, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É como se fosse uma caderneta de poupança. Nós liberamos o perdão e nós guardamos crédito para ser perdoados. É assim que funciona. Quando você liberar o perdão, ele vai te habilitar para ser perdoado. Porque às vezes tem... Agora não, hoje em dia nós somos transformados, nós temos a vida diferente. É difícil a gente ter alguma coisa assim com algum irmão, alguma contenda. Acontece, não quer dizer que não pode ser, mas é difícil. Mas no nosso passado, nós tivemos um tempo de ignorância na nossa vida. Então nós deixamos algumas dívidas. E às vezes nós se envergonhamos, nós não atentamos para isso, deixamos para lá. O tempo não perdoa, tá? O tempo não perdoa. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, não importa o tempo, fala, pede perdão a ele. Pede perdão ao teu irmão. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia fala que quando você vai oferecer a tua oferta, se você não estiver em comunhão com alguma pessoa, nem oferece a tua oferta. Senão o Senhor não vai aceitar a sua oferta. Está entendendo? Então se conserta com o seu irmão. Perdoa, aprende a perdoar. Que você vai ver como é que é fácil ser perdoado. Os nossos pecados foram perdoados por um homem. Ele era Deus. Ele abriu mão da sua divindade. Aleluia. Se tornou homem. Ele passou aqui na terra. Ele sofreu tudo que eu, vocês, todos nós aqui dentro, deveríamos sofrer. A Bíblia fala que é maldito aquele que transgride a lei. Ele se fez maldição por nós. Ele foi para a cruz. Foi imputado a eles nossos pecados. Sabe de que é isso? O salmista Davi fala no Salmo 32, bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados e não tem as transgressões, e suas transgressões são lançadas no mar do esquecimento. Nós somos esses homens. Aleluia. Mas quando estamos em Jesus Deus. Cristo, porque somos novas criaturas. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. É condicionado a Jesus Cristo. Seguindo a mensagem, Jesus Cristo diz,
bem-aventurado os puros de coração, porque Aleluia. esses verão a Deus. Esse versículo, essa promessa, Aleluia. é assim algo que mais mexeu comigo nesse sermão. Essa promessa que verão a Deus. Jesus Cristo não está dizendo que verá a Deus assim fisicamente, que seria impossível. Seria impossível para nós vermos a Deus e não sermos fulminados pela sua glória, pela sua magnitude, pela sua grandeza. Ele quer dizer aqui que os puros de coração, eles se aproximam do Senhor. Eles têm resposta nas suas orações. Os puros de coração são aqueles que não têm lealdades competidas com o Senhor no seu coração, que abrem mão de tudo por Deus, que Deus é a prioridade das suas vidas, que tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. A nossa família foi Deus que nos deu. Então, em primeiro lugar nas nossas vidas é Deus. Não coloque nada no seu caminho que vai te levar ao Senhor, nada. Marido, esposa, filho, nada. Deus é a prioridade da sua vida. Os puros de coração têm resposta nas suas orações. Eles conseguem sentir a presença do Senhor. O salmista fala: quem subirá ao Monte Santo? Salmo 24. A resposta tem: os puros de coração e que têm as mãos limpas. Esses subirão ao Monte Santo. O ouro, quando ele é retirado da terra, ele vem com ele junto muitos metais misturados a eles. Salmo 24. O ouro, ele vem com muitos metais misturados a ele, juntos a ele. E para ele ser purificado, ele é lançado ao fogo. Temperaturas muito altas, para ter a purificação. Assim somos nós. Quando chegamos ao Senhor, nós temos mazelas no nosso coração. Nós temos dúvidas. Nós temos medos. Nós temos superstições. Nós temos características ainda do mundo. Nós não chegamos totalmente libertos. A conversão é um ato, mas a libertação é um processo, é contínuo, é diário. A santificação é diária, é todos os dias que nós buscamos. E nós temos que buscar, cada dia mais, ter um coração puro, um coração ligado a Deus, totalmente direcionado ao Deus. Tirar o nosso melhor para Deus. O dízimo não é só financeiro, o dízimo é de tudo que você tem. Tira o seu melhor tempo e dá a Deus. O seu melhor tempo, separa para Deus, consagra ao Senhor. Aleluia. Tira o seu melhor louvor, vai à casa do Senhor, separa a melhor roupa, separa o melhor tempo, chega cedo. Se você pode, chega cedo, chega no início, na oração. Porque às vezes quando nós vamos no show, nós chegamos mais cedo. Quando nós vamos no cinema, nós chegamos mais cedo. Por que na casa do Senhor nós vamos se atrasar? A não ser que nós tenhamos compromissos com o trabalho, essas coisas assim. Acontece comigo às vezes, eu saio correndo, eu tenho evangelismo, eu saio do trabalho, meia hora que eu tenho para chegar, mas eu vou. Mas temos que separar o melhor que nós temos ao Senhor. O melhor tempo, separa o melhor tempo do seu dia para orar, para confessar ao Senhor os seus erros, as suas falhas, para pedir a Ele a misericórdia, para pedir a Ele renovo. Separa o seu melhor, não separa aquele restinho de tempo não, porque às vezes a gente para orar, para ler Bíblia, no final da noite a gente não consegue ler porque a gente está com sono, a gente está cansado. Todos os dias que eu levanto, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho e agradecer a Deus, porque eu levantei por causa dele. Aleluia, glória a Deus. Antes de deitar, a última pessoa que eu falo é para o Senhor. Que eu peço a Ele a proteção na noite. Então Deus é o nosso condutor. Deus é que tem que habitar no nosso coração. Nós não devemos ter lealdades competidas para que possamos alcançar as respostas do Senhor. Se queremos ver ao Senhor, devemos ter um coração limpo. Dando sequência, o Senhor vai falar: bem-aventurados são os pacificadores, que são chamados os filhos de Deus. Nós somos os pacificadores. Aleluia.
Tem um ditado que fala, popular, que quando não quer, dois não briga. Não é assim que funciona, assim somos nós. Nós somos esse que não quer. Onde nós estamos, não pode haver contenda. Se houver, nós temos que intermediar de forma sábia também. Não vai entrar no meio de uma confusão de qualquer jeito. Pede direção ao Senhor. Sempre pedindo direção ao Senhor. Mas eu passei por uma experiência no meu trabalho que foi consequente. Eu vou ler no versículo próximo, mas eu vou contar a experiência agora. Uma irmã em Cristo, ela me afrontou no meu trabalho, colocou o dedo na minha cara, me xingou. Tá entendendo? Eu falei, tudo bem, irmã. Eu estava lendo essa passagem aqui, eu estava estudando nessa semana, pacificador. Eu falei, tudo bem, irmã. Te entrego na mão de Deus. Ela voltou e sentou. Eu não tinha mais o que falar. O que ela esperava, sabe o que ela esperava de mim? Que eu fosse responder à altura. Mas não. Sou um servo do Senhor. Nós somos salvos. Nós somos referência. Nós fazemos a diferença. Aleluia, glória a Jesus. E Glória assim, ao Senhor, meu são Deus. anunciadas as primeiras Glória a bem-aventuranças. Deus. E essas são as características do salvo. Na sequência, Jesus Cristo vai falar: bem-aventurado são os que são perseguidos, sofrem injúrias, essas coisas do tipo, pelo nome do Senhor. Isso aí já é uma consequência das primeiras. Isso é adquirido quando você tem todas essas bem-aventuranças, começa a acontecer na sua vida. Quando você começa a fazer a diferença, vão se levantar contra você. Com certeza. Depois do versículo que Jesus fala do sal, ele fala da luz. A luz, quando chega, ela clareia. Então, se você chegar num local que está havendo corrupção, as pessoas vão te olhar, elas vão ficar com medo, porque você não é corruptível. Então, elas vão se levantar contra você. Elas vão se levantar, vão começar a te perseguir. Eu sofri perseguições simultâneas em casa. Na minha casa só eu sou convertido. A minha mãe é espírita. Meus irmãos não são convertidos. São batalhas espirituais. Mas nossa batalha não é contra a carne, é contra principados e potestades. E o Senhor nos capacita. Então, eu sofri a perseguição em casa simultaneamente. No trabalho e dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque o inimigo, ele não está querendo destruir lá fora não, tá? Ele está entrando dentro da igreja, pegando irmão que não está ligado, e está usando irmão contra irmão. Espírito de facção que o irmão falou aqui, ó. Na oração dele aqui, ó. A Bíblia relata isso, já acontecia lá no tempo de Paulo, igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja muito confusa. Foram simultâneas perseguições. Eu fiquei assim muito triste, fiquei fraco. Espiritualmente eu fiquei destruído. Assim, eu fui conhecer a força que Deus tem na minha vida por a minha fraqueza. Porque quando nós somos fracos, Ele mostra a força que Ele tem. Ele nos coloca de pé. E foi assim que aconteceu na minha vida. Glória a Deus. Eu lembro que eu estava assim estourando, eu estava como? Não estava aguentando, não estava suportando. Senhor, não suporto mais, eu não aguento, Deus, eu não consigo. Eu vou murmurar, eu vou irar, eu não vou conseguir. Eu não sou salvo, não dá mais, não tem jeito. Foi quando eu peguei a carta de Pedro que fala: não estranheis a ardente prova, porque da mesma forma que participa das aflições do Senhor, tu também participarás da glória. Glória a Deus. Jesus Cristo fala: me deixe a paz, mas no mundo tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo. E nós que estamos em Cristo, glória a Deus, venceremos esse mundo. Amém. Nós que estamos em Cristo, nós transformaremos esse mundo. Glória a Jesus. A carta de Pedro foi citada aqui na semana passada. Existiriam pessoas que falariam da demora da vinda de Jesus, que zombariam da demora da vinda de Jesus. Mas o único motivo dele não ter voltado ainda é que o Senhor não se agrada que as almas pereçam. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor nos alcançam. Nós estamos no finais dos tempos. Se você ler a Bíblia, ler Mateus 24, que fala do princípio das dores, você vai ver Paulo falando aos Colossenses, Tessalonicenses, ele vai escrever. É verdade, Apocalipse. Paulo, na sua última carta que ele escreveu, foi a Timóteo. Final de carreira. Últimos versículos que é atribuído a Paulo. Ele vai chegar para Timóteo e falar assim, ó:
Em tempo e em fora de tempo, pregue a verdade. Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais escutar a verdade. Vão se entregar a fábulas, que são agradáveis a elas. O que nós cenário que nós estamos vendo hoje? A gente vai falar de Jesus, você falou, quantos irmãos você convidou para ir do culto? Não, tu não quer saber de Jesus, não quer. Tu vai falar de salvação, as pessoas não querem saber. Eu estou falando que eu faço isso com um irmão crente, que eu vou falar de Jesus para eles, ele sai do meu lado. Mas se tu for falar de qualquer outra coisa, eles querem ouvir futebol. Qualquer coisa, eles têm assunto para falar com você. É os tempos, é o cenário atual. Jesus descreve o fim dos tempos, que haverá guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, tudo isso está acontecendo. O apóstolo Paulo fala que o amor de muitos se esfriará. Como o jovem orou aqui, falando da falta do amor, veio na minha mente. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse local. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Que eu venha preparar alguma coisa, se tiver sua vontade para trazer. Deus Santo, aleluia! Falado aqui nessa casa. Irmãos, Glória a Jesus! assim, eu vou encerrar por aqui. Mas eu queria que os irmãos gravassem essa mensagem e que, se tivesse um tempo, lesse todo o Sermão do Monte, meditasse nele. Ele é longo, são 3 capítulos. Mas assim, foi o início do ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus descreve da melhor forma. Ele descreve bem detalhado. Ele fala assim, tudo que você precisa saber, assim, para ser um cristão genuíno, para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para herdar o reino dos céus, para viver o melhor dessa terra, mas em Cristo Jesus, para ouvir Deus falando contigo, para ter um coração limpo, para ter as bem-aventuranças na sua vida. Aleluia! Que os irmãos possam assim meditar nessa mensagem, possam guardar elas Glória assim, a no seu Deus. coração, que vocês podem ter certeza que vai chegar um momento que vocês vão precisar dessa mensagem. Os dias Aleluia! atuais são dias maus. Glória a E Deus! assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Eu sou teu filho, Deus. Glória a Jesus!